Blau Farmacêutica. Essa é uma das ações que eu tenho na minha carteira, eu gosto, acho um negócio bem interessante. Recentemente soltou o resultado do segundo trimestre e nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa empresa. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, que comentem se vocês têm as ações de Blau, se vocês não têm, se vocês gostam ou preferem outras. Enfim, comenta aqui embaixo. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos, então vamos lá para o vídeo. Antes de mais nada também, eu preciso falar que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Bom, como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações da Blau Farmacêutica. Começando aqui, a Blau ela abriu capital recentemente, né? Ela abriu capital em 2021. Então, de lá para cá, as ações acumulam uma queda de mais ou menos 30%, em linha com a queda do índice de Small Caps, né, o Small, e com uma diferença muito grande para outra empresa de farmacêutica de capital aberto na bolsa, que é a Hypera. A Hypera acumula uma alta de 30% versus uma queda de 30% da Blau. Inclusive, eu lembro que no começo, né, quando a Blau abriu seu capital, ela negociava com um prêmio considerável em relação à Hypera, quando a gente olhava os múltiplos. E a gente vai entender um pouquinho por que eu acho essa empresa interessante e por que eu considero também que ela deveria mesmo ter um prêmio em relação à Hypera. Então, começando para a gente entender o que faz essa empresa, tá? A Blau é uma empresa produtora de medicamentos, ela tem um foco em medicamentos biológicos, e para vocês entenderem o que é um medicamento biológico, são aqueles medicamentos cuja síntese é feita em células animais ou células vivas que não são sintéticas. Pode ser, por exemplo, dentro de bactérias, alguma coisa nesse sentido. Esse é um processo complexo, então a empresa ela lida com medicamentos de alta complexidade. É diferente, por exemplo, de uma Hypera que faz lá, por exemplo, uma aspirina, alguma coisa nesse sentido, que são medicamentos bem mais simples. Ainda assim, quando a gente olha um pouco como é que a quebra da receita da Blau hoje por produtos, ela tem mais ou menos 50% da sua receita vindo de medicamentos biológicos, 37% de medicamentos que ela chama de especialidades, 6% de oncológicos e 7% de outros. E uma coisa que eu acho que é muito importante, tanto a Hypera quanto a Blau, eles operam medicamentos que não têm patentes. Então é como se fossem medicamentos genéricos. E isso é muito diferente de uma farmacêutica americana, europeia. Então, como é que funciona? Um medicamento, depois que ele é desenvolvido, ele tem um período em que aquela patente é válida. Depois de 20 anos, essa patente cai. E aí outras empresas que quiserem, elas podem fazer produtos baseados naquela fórmula. A Blau, então, não só a Blau, mas a Hypera também, ela tem um negócio em que ela espera as patentes de medicamentos caírem para desenvolver um produto. Na verdade, assim, quando ela percebe que uma patente já vai cair, ela tem lá um pipeline de produtos que estão com a patente para cair, ela começa o processo de desenvolvimento. Mesmo quando você faz um medicamento genérico, o processo de desenvolvimento ele leva muitos anos. A Anvisa é um órgão extremamente rígido. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, para você conseguir a aprovação da Anvisa, mesmo de um medicamento genérico, isso aí leva muitos anos para você conseguir. Então, o que essas empresas fazem? Elas já sabem quais produtos, quais medicamentos estão com patente para cair, já começam o processo de desenvolvimento para que quando a patente caia, eles já tenham o produto para lançar no mercado. De novo, como eu comentei, a Blau ela foca então nesses medicamentos chamados biológicos. Para vocês entenderem um pouco os medicamentos que ela tem, os dois principais medicamentos biológicos que ela opera são a imunoglobulina e a alfa-epoetina. Esses dois medicamentos representam mais ou menos 40% da receita líquida. Então, assim, já foi mais concentrado, tá? Esse é um dos riscos que eu enxergo na Blau. É um nível de concentração considerável dentro de alguns poucos medicamentos. Mas isso aqui já foi bem mais concentrado. E, assim, a imunoglobulina, ela é um medicamento que ela ainda tem um detalhe ali que ela demanda plasma humano no seu processo de produção. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente também qual que é a implicação disso. Bom, falando da composição acionária, a Blau ela tem hoje só 17,15% das suas ações sendo negociadas no free float, né? Então, a empresa tem mais ou menos 82,5% das suas ações na mão do seu acionista controlador, que é o Marcelo Rodolfo Ram. É uma empresa que já tem algumas décadas de existência, então, para vocês terem uma ideia, o Marcelo Rodolfo Ram ele começou com esse negócio fazendo importação de camisinha. A empresa foi evoluindo, ele vendeu a parte de camisinha e depois eles começaram a entrar nesse segmento de biológicos. E para mim é o segmento que tem mais futuro, é o segmento mais promissor dentro da indústria farmacêutica. Então isso daqui é uma fonte da Modaran, tá? Para vocês entenderem, em laranja são as receitas das empresas de farmacêuticas clássicas.
e em cinza são as receitas das empresas de biotecnologia nos Estados Unidos. Como a gente pode perceber que a partir de 2003, esse segmento de biotecnologia começou a ganhar muita atração. E é o que de fato aconteceu. Tá? Então, o que aconteceu? A partir de 95, 2000 mais ou menos, a indústria farmacêutica americana ela mirou o seu canhão de pesquisa e desenvolvimento para o segmento de biotecnologia. Os produtos biológicos eles são produtos de maior valor agregado, são mais complexos e que, como eu comentei, eles são meio que vistos como sendo o futuro dessa indústria farmacêutica. Não à toa, isso daqui são os gastos com pesquisa e desenvolvimento em relação à receita. E a gente pode perceber aqui na esquerda é a indústria farmacêutica clássica, aqui na direita é a indústria de biológicos. E a gente pode perceber que de 95 para cá, mais ou menos 28 a 35% da receita das empresas de biotecnologia foi gasto com P&D, enquanto que na indústria farmacêutica clássica esse número ficou entre 10 a 15%. Não só isso, quando a gente vê também nos últimos 10 anos o crescimento dos medicamentos biológicos, em especial quando a gente fala de receita, como eu falei, são medicamentos cujo ticket médio é bem mais alto do que os medicamentos clássicos químicos, e isso faz com que aqui é onde eu acredito que tenha um grande potencial, e é por isso que eu gosto da Blau, porque ela está exposta justamente nesse segmento. Mesmo sendo uma empresa que opera medicamentos genéricos, como eu falei, esse é um segmento de medicamentos biológicos que mesmo você fazer um medicamento genérico é um processo complexo. E aí aqui eu trago para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é lá nos Estados Unidos, como é que é o processo de desenvolvimento de uma nova droga, tá? Então assim, qual que é a grande diferença dessas duas empresas, da Hypera e da Blau, em relação a uma farmacêutica americana? Quando uma farmacêutica americana vai começar a desenvolver um medicamento, tá? Eles começam lá com 5 mil a 10 mil compostos nos primeiros testes. Na sequência, começam os exames pré-clínicos, que de 5 a 10 mil compostos vai cair para 250, que são, vamos dizer assim, que passam por esses processos. E aí, o que vão chegar nos exames clínicos são só 5. Então, daqueles 5 a 10 mil, 5 chegam nessa etapa. E disso tudo, somente uma acaba sendo de fato aprovada. Então, esse processo leva mais de uma década e a gente sai de algo como 10 mil medicamentos para só um ser aprovado. Então, no segmento dessas farmacêuticas americanas, é o que a gente fala que é um segmento de high risk, high reward, ou seja, de alto risco e de alta recompensa. Elas investem muito capital em pesquisa e desenvolvimento para que alguma das drogas que eles desenvolveram consiga ter sucesso. E quando essa droga tem sucesso, o ganho que eles têm é explosivo. Só que é um risco alto também. Então, por conta disso, Hypera e Blau, para não correrem esse risco, eles operam no segmento de genéricos. Ou seja, esses medicamentos eles já passaram por todo o crivo das regulações, dos exames, das agências das agências sanitárias. Então, assim, a gente já sabe que aquele medicamento funciona. Mas eles precisam também desenvolver o seu próprio processo produtivo, ser aprovado, aquela coisa toda. Assim, elas correm um risco muito diferente dessas empresas americanas e também com a questão de patente. É muito comum nos Estados Unidos a gente ver empresas de biotecnologia americana que negociam com múltiplos muito baixos, mas você vai ver que essa empresa ela tem um medicamento que representa 80% da receita e que a patente está para expirar nos próximos anos. Aqui não tem isso, porque são medicamentos que não têm patente. Apesar disso, a gente precisa tomar um certo cuidado que, mesmo sendo medicamentos genéricos, esses medicamentos, nos primeiros anos em que essas empresas colocam eles no mercado, eles têm uma receita e uma margem, especialmente, mais alta. E conforme o tempo vai passando, mais concorrentes vão conseguindo colocar seus medicamentos e as margens desses medicamentos começam a cair. Então, assim, o que a gente busca na Blau? Não só na Blau, em qualquer empresa, tá? Bom, a gente busca uma empresa que seja rentável e perene, tá? Então, a gente precisa responder essas perguntas. Essa empresa é rentável e é perene? Essa empresa tem crescimento potencial? Qual que é o nível de risco e como é que é o valuation dessa empresa? Então, começando, olhando primeiro para a rentabilidade da Blau. Historicamente, a gente vê aí que a margem EBIT, aqui do lado esquerdo, em azul, ela era algo como 15% lá em 2015, foi crescendo, chegou em mais ou menos 35% lá em 2021, e para mim não é sustentável, já adianto. Mas assim, a gente pode perceber que a partir de 2017, a margem EBIT dela já foi ali para cima dos 27%, 28%. Então assim, é uma empresa que tem uma margem EBIT alta. E quando a gente olha o ROIC, que é uma outra métrica de rentabilidade, a gente pode perceber também que a empresa consegue aí níveis de ROIC acima de 30%. O que para mim também é excepcional. Então assim, me parece realmente uma empresa que tem
um histórico de boa rentabilidade. E aí a gente, obviamente, tem que se perguntar quais são os moats dessa empresa. E o que é um moat? É a capacidade que essa empresa tem de manter esse nível de rentabilidade, essas suas fortalezas de pé. Então, qual que é o grande diferencial aqui? Então, como eu comentei, para você conseguir as aprovações dentro da Anvisa, é um processo muito demorado. Então, mesmo você sendo um medicamento genérico, para qualquer empresa que queira, ela precisa passar por muitos anos. A Anvisa é uma das agências reguladoras mais rígidas do mundo. Uma vantagem disso é que quando você é aprovado na Anvisa, isso te abre muitas portas, principalmente aqui na América do Sul. Inclusive, uma das avenidas que a Blau coloca de crescimento é a internacionalização dos seus produtos. Então, assim, eu enxergo que os principais moats são justamente esse. É uma empresa que opera um medicamento de alta complexidade, que são os biológicos, e precisa de aprovações de uma agência extremamente rígida, e que já conhece muito bem, já tem aí alguns anos de experiência nesse segmento. E aí a segunda pergunta que a gente tem que responder é, essa empresa tem crescimento? Ela tem capacidade de crescer? Bom, quando a gente olha o histórico dela, a gente vê aí que a empresa saiu de 2014 com uma receita de algo como 300 milhões e chegando em 2021 em algo como 1,4 bilhão de reais. Então, assim, olhando aqui para a receita, para a evolução da receita, a gente vê uma empresa reloginho. Obviamente, em 2021, eu preciso trazer até a gente precisa ter uma ressalva aqui, que ela foi muito beneficiada por conta da pandemia. Não que ela vendesse produtos para o Covid, mas que por conta do Covid, muitos dos seus concorrentes começaram a migrar a sua produção dos medicamentos que eram vendidos para tratamento de Covid. Isso deixou uma lacuna e fez com que a Blau conseguisse ganhar um pouco mais de mercado e com margens melhores em alguns medicamentos. A gente pode perceber que no primeiro semestre desse ano, 2022, a empresa sofreu por conta de uma base do ano passado mais forte, né? Ela vinha com uma base muito forte de vendas. Esse primeiro semestre, as concorrentes estavam no segmento de Covid e voltaram, e aí a empresa sofreu, principalmente na parte de margens e em segmento de especialidades. Aí, falando um pouco, essa empresa fez a sua abertura de capital e qual que foi o racional dessa abertura de capital? Ela precisava desse dinheiro justamente para conseguir financiar o seu crescimento. Algumas avenidas de crescimento que ela coloca. O primeiro é a expansão de capacidade. Boa parte das plantas dela operam em capacidade plena, então ela precisa conseguir aumentar a sua capacidade. Um dos grandes projetos que ela tem é a chamada planta P1000, no Nordeste. É uma planta que deve ser muito moderna, que vai aumentar demais a capacidade da Blau. Então, boa parte do que ela levantou de capital no IPO foi justamente para fazer a construção dessa planta. Ela também tem o processo de verticalização na cadeia de coleta de plasma e produção dos IFAs, que são os ingredientes farmacêuticos ativos. Na cadeia de coleta de plasma, como eu comentei sobre a imunoglobulina, que é um medicamento muito relevante para a operação da Blau, como é que funciona? Ela precisa fazer a coleta de plasma humano. E o plasma humano, o grande produtor de plasma humano no mundo são os Estados Unidos, que, se não me engano, representam algo como 60% da produção mundial. Isso porque nos Estados Unidos é possível você vender o seu sangue. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibida essa prática. Nos Estados Unidos é possível uma pessoa se dirigir até um centro de coleta, vender o seu sangue, e são nesses centros de coleta que elas conseguem o plasma. A Blau ela fez uma joint venture em que ela vai operar alguns centros de coleta de plasma justamente para garantir o fornecimento para a produção da sua imunoglobulina. Essa é uma ideia que ela tem de verticalização. A mesma coisa acontece com os IFAs, que são alguns ingredientes farmacêuticos ativos que ela vem começando a produzir nas suas plantas aqui em São Paulo. Ela também tem alguns novos negócios de pesquisa e desenvolvimento, aí aqui ela ainda não abre muita coisa. E também internacionalização e M&A, que também ela não abre muita coisa na parte de M&A, mas na parte de internacionalização ela já tem começado sim a entrar em alguns outros países aqui na América Latina. E aí, um dos grandes potenciais de crescimento são os novos medicamentos que ela já tem dentro do chamado pipeline. Então, o pipeline são medicamentos que ela já mapeou e já está no processo de registro e desenvolvimento dentro da Anvisa. Então, isso daqui são o pipeline que ela encontra para os próximos anos. E o que ela enxerga de mercado endereçável para esses medicamentos é de algo como 7,6 bi. Então, assim, não é que ela vai ficar com 7,6 bi, não é que ela vai adicionar 7,6 bi de receita para ela. É que o mercado para todos esses medicamentos que ela está desenvolvendo e que ela deve conseguir o registro aí nos próximos anos é de 7,6 bi. Como é que eu faço um pouco da minha conta? Vamos supor que ela consiga ter 70% de sucesso no desenvolvimento, aprovação, registro desses medicamentos. E que ela consiga um market share de algo como 20%.
Então, hoje nos medicamentos que ela tem, o market share médio dela está em torno de mais ou menos 30%. Então, eu acho que aqui é uma premissa razoável. Se ela fizer isso, a gente está falando de uma receita líquida adicional de algo como R$ 1 bilhão. Hoje, a receita dela em 2021 foi de 1,4 bilhão. Então, seria uma adição considerável de receita para os próximos anos. Obviamente aqui, um detalhe, isso aqui, o que eu estimo, ela conseguiria isso lá para 2026, 2027. Bom, como eu comentei, então uma das verticais que ela tem é a parte de coleta de plasma, eles têm aqui essa joint venture, e também a planta, a P400, em que eles estão aumentando, eles estão conseguindo fazer essa verticalização de IFAs. Eles já conseguiram 4 IFAs e estão com mais 4 IFAs aí no pipeline para fazer essa verticalização. E aí falando sobre a P1000, que é o grande projeto que eles têm, então da captação que eles fizeram no IPO, o maior gasto, né, a maior parte da destinação de recursos vai justamente para a produção, né, para a construção dessa planta chamada P1000. É um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão. Eles levantaram 700 milhões no IPO com isso e vão financiar os outros 300 milhões com fluxo de caixa. Além disso, por se tratar de uma planta no Recife, eles vão conseguir benefícios fiscais. A Blau hoje, diferente da Hypera, ela não tem nenhum tipo de benefício fiscal relevante, então a alíquota efetiva dela é algo como 30%. A Hypera é consideravelmente abaixo disso, mais ou menos na casa dos 10%, 15%. Então com essa nova planta, eles vão aumentar muito a capacidade e vão conseguir também esses benefícios fiscais. Bom, isso aqui é um pouquinho de como é que foi o IPO deles. Então isso aqui é como é que eles levantaram os recursos, qual que era a perspectiva de destinação. Uma das coisas que eu gosto de levantar aqui é o pré-pagamento de debêntures. Aqui foi um ponto que chamou a atenção do mercado, e foi um pré-pagamento de debêntures que tinha como credor o próprio acionista controlador. Então, no meu entender, isso acabou sendo uma oferta secundária. Uma parte disso aqui foi uma oferta secundária indireta. E aí, assim, o que eu imagino para a Blau para os próximos anos? Eu imagino uma empresa que em 2022 deve entregar uma receita aí de algo como 1,5 bilhão de reais. O segundo semestre deve ser consideravelmente mais forte do que foi o primeiro semestre. Com uma margem EBITDA aí na casa dos 32%, que daria um EBIT de 480 milhões de reais. Para 2026, o que eu imagino? Aquela nossa continha de potencial ganho de mercado dos novos produtos, né? Então, conseguir 20%, de 70% de sucesso. E além disso, também um crescimento de algo como 3 a 4% real do portfólio atual que a empresa tem. Isso acontecer, a gente está falando de uma empresa que... e além disso também, com a planta P1000, a alíquota efetiva da empresa cairia dos seus atuais 30% para algo como 15%. Então isso faria com que o NOPAT, que é o lucro após impostos da empresa, saísse de algo como 330 milhões de reais em 2022 para algo como 850 milhões de reais. Ou seja, a gente está falando de um lucro que mais do que dobraria num período de 4 anos, o que para mim é uma empresa muito interessante. Falando um pouco sobre valuation, a Blau hoje negocia em algo como 11,7 vezes lucro para 2023, enquanto que a Hypera negocia em algo como 13,8. Lembrando que um dos motivos é que a Hypera ela tem benefícios fiscais, por conta disso a alíquota efetiva dela é bem mais baixa. Mas, no entanto, a gente tem que considerar que no futuro, com a P1000, a Blau vai conseguir também esses benefícios fiscais, vai reduzir bem a sua alíquota efetiva. Eu enxergo a Blau como uma empresa com um produto mais interessante do que a Hypera. A Hypera é uma empresa mais diversificada, mas com um produto menos complexo. Eu entendo que a Blau tem esses medicamentos de alta complexidade. Eu entendo que a Blau tem um potencial de crescimento maior do que a Hypera. Então, para mim, essa diferença ali, eu entendo que a Blau deveria negociar com um prêmio em relação à Hypera e não ao contrário. Uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção, no IPO, um dos lotes que poderiam sair era um lote adicional de ações secundárias, ou seja, era o acionista controlador vendendo uma parte. E na época, o IPO saiu na faixa dos R$ 40,50. Então, assim, inicialmente eles imaginavam na faixa dos 44 a 50, e aí poderia ter esse lote adicional. A ação acabou saindo na casa aí dos R$ 40,50, o que fez com que o controlador não quisesse vender as suas ações no mercado secundário, né? Não no mercado secundário, mas não quis fazer uma oferta secundária das suas próprias ações. Então, assim, o acionista controlador não quis vender as ações a R$ 40, sendo que hoje as ações estão aí na casa dos 29.
Mostra para mim que um ano atrás o controlador não queria vender a 40, então parece um ponto positivo em termos de valuation para essa empresa. Quais são os riscos que eu enxergo para a Blau? Bom, primeiro, competição crescendo. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser a competição para esse mercado. De novo, não é uma coisa simples, mas pode acontecer. Atualmente, ela tem uma concentração em 2 medicamentos, como eu comentei, a imunoglobulina e a alfa-epoetina, e deve reduzir bastante essa concentração ao longo dos próximos anos. E que um outro risco é esses novos medicamentos que ela tem no pipeline não terem um sucesso ou não conseguirem um market share que eu imagino. Então, para mim, esses são os principais riscos que a Blau tem. Mas, de novo, uma empresa que hoje negocia na casa aí dos 11,5 vezes lucro para o ano que vem, com uma boa rentabilidade, com uma boa perspectiva de crescimento, eu acho um negócio bem interessante e também já falo dessa empresa há algum tempo aí na minha carteira. É uma empresa que já está na minha carteira aí há alguns meses. Então, por conta disso, é uma ação que eu considero bem interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço de novo para vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, que deixem o like, que comentem se vocês têm as ações da Blau, se vocês não têm, preferem Hypera ou alguma outra ação que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.